A área da lavoura vazia é sinal que a soja deste ano já foi colhida e o próximo plantio, só daqui a 3 meses, é o chamado vazio sanitário para evitar a ferrugem asiática. A gente precisa de usar várias ferramentas para que a gente não tenha só uma ferramenta que é o controle químico. A gente precisa usar o vazio, a gente precisa plantar mais cedo, a gente precisa fazer outras práticas para que a gente não tenha uma disseminação de doenças ainda mais avançadas. A ferrugem asiática é uma das doenças mais severas que atingem a cultura e afeta a lavoura do plantio à colheita. Segundo os especialistas, uma vez que a planta foi infectada, as folhas doentes caem, comprometendo a formação das vagens, reduzindo o tamanho e o peso dos grãos. A doença é controlada pelo vazio sanitário, adotado em Minas Gerais desde 2007, quando a praga atingiu todas as regiões do estado e provocou prejuízos. Esta fazenda aqui é um bom exemplo de uma propriedade que pratica o vazio sanitário. Por aqui, a colheita terminou no mês de março, mas algumas sementes que caíram da máquina ou de vagens como essa aqui, com o tempo, elas se abrem e essas sementes, elas caem no solo produzindo novas plantas, como já dá para perceber aqui. Neste caso, o produtor aqui já fez a aplicação de defensivo agrícola para evitar o problema da ferrugem asiática. Ele sabe que se a ferrugem atingir o solo, vai comprometer a próxima plantação. E com isso, a produção mineira. Ajudar a planta a produzir não é usar veneno, é usar paliativos para que ela produza e a gente não venha causar nenhum dano à população. Então daí o vazio sanitário é extremamente importante para a gente diminuir essas aplicações de fungicida na região. Então assim, eu não posso te falar que eu vou usar mais. A gente tem que ter a consciência de usar pouco para a gente produzir. Entendeu? Então assim, se a gente deixar de usar, se a gente não fizer as coisas certas, eu já vi lavouras com 100% de perca. Então a gente tem que ter muita consciência. O vazio sanitário começou este mês e vai até o fim de setembro. O IMA vai fiscalizar 154 propriedades em Uberlândia e outras 16 cidades da região. Araguari, Araporã, Cachoeira Dourada, Campina Verde, Canápolis, Capinópolis, Cascalho Rico, Centralina, Indianópolis, Ipiaçu, Ituiutaba, Gurinhatã, Monte Alegre, Prata, Santa Vitória e Tupaciguara. Quem desobedece à lei recebe multa de até R$ 4.800. Porém, o número de multas diminuiu muito em 11 anos. Em Minas, no ano passado, foi aplicada somente uma multa. Na região do IMA de Uberlândia, foram 2 notificações, mas que foram resolvidas antes que se tornassem multas. Obviamente, no início do vazio sanitário, como existia ainda, mesmo sendo consenso, existia um desconhecimento dessa medida, nós fazíamos muitas notificações. Algumas multas, mas muitas notificações. Normalmente, após a notificação, onde o IMA notifica o produtor, dá ciência a ele da importância do vazio, o produtor normalmente adota as medidas. Podem ser elas pelo controle mecânico ou controle químico. Normalmente isso é feito. Isso desde o início. Na atualidade, os produtores já estão bem mais conscientes, nós temos o mínimo de notificações e praticamente 0 de multas. O interesse do IMA é manter a defesa, manter as áreas livres do fungo para evitar a ferrugem asiática e, obviamente, favorecer os produtores. O coordenador do IMA diz que, neste período, somente as empresas de pesquisa podem fazer o plantio. As entidades de pesquisa, elas podem solicitar ao IMA uma autorização para o plantio nesse período, uma vez que estão fazendo pesquisas. Uma vez feita essa autorização, elas estão autorizadas a fazer o plantio e uma faz o acompanhamento dessa produção. Então, é limitado. Minas, hoje, tem um Conselho Estadual de Controle da Ferrugem Asiática, que também ajuda no controle dessas áreas, e nós fazemos isso. O produtor somente pode plantar se tiver uma autorização do IMA.